Hoje, o meu convite é para que você aprenda a desaprender. Interessante isso, né? Bom, o que eu quero instigar você aqui é que talvez você tenha aí um monte de crenças, de valores, de mitos, de ensinamentos, daquela fofoca que chega da vizinha com soluções mágicas para a sua saúde. Eu quero te explicar o que acontece com o seu cérebro todas as vezes que você tem comportamentos, atitudes, sentimentos que se repetem e que você não para pensar. Pode parecer até uma falta de consenso esse aprender a desaprender, mas eu quero que você deixe aí de lado numa malinha tudo que você já sabe sobre saúde, sobre bem-estar e qualidade de vida, abra uma nova gaveta na sua mente e vem comigo nessa jornada. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e hoje eu tô aqui para falar para você sobre um neurotransmissor, sobre uma substância do bem-estar, a dopamina. Olha essas imagens. Veja você, pessoas sorrindo, pessoas que estão compreendendo o envelhecimento e que estão entendendo que tudo que é do imediatismo, tudo que é fruto de algo repentino, muito intenso, que causa aquele frisson, não te leva para o bom caminho da saúde. Ao contrário, ele gera em você uma grande dependência que não é nada positiva. Observe essas pessoas na sua imagem. Veja que tem pessoas sorrindo, tem pessoas estimulando o corpo, tem pessoas estimulando a mente, e tem sim as redes sociais para que você aprenda a utilizar com sabedoria, mas sem que você perca o sono. O meu desafio hoje é que você entenda que nós somos 2/3 do nosso ambiente, ou seja, você é resultado do ambiente que você vive, das pessoas com que você convive, dos livros que você lê, das músicas que você ouve, das compras que você faz, dos sims que você dá, dos nãos que você também recebe. Enfim, você é a soma de todas as variáveis que recebem o nome de epigenética. Sim, ela é soberana e está acima da genética. A epigenética compõe todos os fatores que estimulam e modificam a sua divisão celular. Bom, pode ser que ninguém tenha te explicado isso antes, mas você é o resultado de todo o exercício que você faz, de tudo que você come, de todas as drogas terapêuticas que você utiliza, e veja, eu não sou contra remédio, mas o excesso de remédio também te prejudica. Você é resultado de todas as terapias complementares que você possa aprender a usar no seu dia a dia. Aromaterapia, reiki, uma dieta mais viva, onde você desembala menos e descasca mais, aonde você faz a sua compra, onde você faz a seleção do alimento, onde você sabe identificar o que o seu corpo está pedindo. Você também é resultado de todas as suas relações interpessoais e intersociais. Você com você mesmo e você com os seus pares. Você é resultado do seu estado psicológico, de todas as emoções, de todas as memórias que você traz e a maneira como você lida com tudo isso. Sim, você é resultado de tudo o que você come. Você é exatamente o que você come. E é também, recebe interferência de todas as alterações de clima, de ambiente, né? De tudo o que você está exposto. Então, se você trabalha num ambiente muito tóxico, seja do ponto de vista emocional, das relações, ou mesmo de produtos químicos que possam alterar ali a sua biologia. Você também é resultado de todas as bebidas que você ingere, dos cigarros que você fuma e das drogas que um dia você de repente tenha abusado. A sua saúde financeira, o seu bem-estar religioso também interferem na forma como a sua célula se divide. E pode parecer muito difícil de entender, mas você vai compreender a partir dessa nossa próxima imagem.
O seu cérebro, ele é um cérebro que tem partes anatômicas de divisão, então tem uma parte que controla o seu equilíbrio, uma parte que controla a sua visão, uma parte que controla o seu paladar, a sua fala, e existe também uma divisão evolutiva do seu cérebro, ou seja, aquele cérebro que começou a vir junto dos répteis, o seu cérebro reptiliano, ele é um cérebro dos instintos. Então ele só faz as funções básicas que você não controla. Respiração, digestão, batimento cardíaco, funcionamento de intestino, isso você nem tem tempo para controlar e nem conseguiria controlar. Então o seu cérebro é a base, é esse cérebro vermelho que você vê aí, uma base do seu tronco, dessa estrutura que parece uma ponte. Essa parte toda vermelha é o seu cérebro reptiliano. Ele só reage a instintos, você não pensa. A segunda divisão evolutiva do seu cérebro é o seu cérebro mamífero. É o cérebro das emoções. Tudo que você gosta, tudo que você não gosta, todos os seus sentimentos de afeto ou de desafeto, coisas que você é atraído, recordações, cheiro, gosto, paladar, momentos, aquela situação que quando você se lembra você ainda arrepia, aquela situação que quando você conta você ainda tem uma emoção e chega a chorar. Tudo isso está registrado no seu cérebro mamífero. É ele que integra os dois lados do seu cérebro, é ele que faz todos os disparos hormonais, ou seja, é ele que manda nas suas glândulas, manda na sua tireoide, manda na sua suprarrenal que produz o seu cortisol, manda também nos seus ovários, no seu testículo, enfim. Ele é o grande maestro do seu funcionamento biológico. E o neocórtex, aquele que somente nós, humanos, humanoides, temos a capacidade de ter desenvolvido e que muitas vezes não utilizamos. Sim, o neocórtex é o cérebro da razão. Ele permite que a gente analise informações, resolva problemas, transforme ideias e planos em ações, analisa, constrói teorias, mas que pouco a gente utiliza. Cerca de 95% das respostas que acontecem no seu dia a dia é fruto do seu cérebro do mamífero e reptiliano. Muito pouco você pensa e analisa. Essa história de você falar assim, primeiro eu vejo uma situação, depois eu penso, isso está longe de acontecer. Primeiro você vivencia uma situação e você percebe através da sua pele, dos seus órgãos do sentido, você tem então uma emoção e isso dispara em você um comportamento reptiliano, um comportamento distinto. Eu tenho certeza que você já respondeu assim, de bate-pronto para uma pessoa e essa pessoa não tinha nada a ver com a sua explosão. Eu tenho certeza que você olhou uma situação, chorou porque se lembrou de algo. São seus cérebros reptiliano e mamífero funcionando. Por quê? Porque você precisa reagir para sobreviver. Bom, e aí entra um campo de interesse muito grande, porque a gente está falando do hipotálamo, uma região do sistema límbico bem no meio, essa região laranja que você vê nessa imagem, que tem relação com o seu dia a dia. Bom, é o sistema límbico que processa uma informação. Então é ele que você ensina o seu cérebro a observar uma situação e falar assim, tenha medo. Você só tem medo porque em algum momento da sua vida você já vivenciou uma situação e o seu cérebro está revisitando, revivenciando. E você pode sim mudar essa situação. Essa ansiedade, esse medo que faz com que uma glândula seja ativada no seu cérebro. E aí o que era para ser uma situação positiva às vezes torna-se uma situação de estresse. O que era para te motivar leva você a um medo de sobrevivência. É como se você estivesse entrando numa grande caixa escura e não tivesse ideia do que ia te acontecer. E aí então, de repente, você tem lá uma grande taquicardia, parece que o ar falta nos pulmões, a perna às vezes chega a amolecer,
a sua pupila dilata, você ganha aí uma vontade de fugir, e essa área do cérebro está revisitando uma emoção que você já viveu. Nem precisava ser tudo isso, às vezes é uma situação no trabalho, do dia a dia, às vezes é uma pequena discussão em casa, às vezes é uma observação de uma situação que aconteceu. E aí o seu cérebro vai retroalimentando e tudo que poderia parecer tranquilo passa a se tornar um grande leão pendurado no seu pescoço. Bom, a gente também precisa dizer que alguns ritmos de vida influenciam toda essa resposta. A sua capacidade de observar o dia e a noite, então eu já te adianto, noites foram feitas para que você possa dormir. Noites não são feitas para você trabalhar. Existe um núcleo bem no meio do seu olho que informa o seu cérebro, é esse núcleo supraquiasmático. Ele diz assim para o seu cérebro: olha, é dia, podemos acordar. E aí todo o seu corpo funciona como se fosse uma grande cachoeira, uma grande cascata de eventos, de neurotransmissores que vão ativando um a um, e aí você acorda. Aí você vai dizer para mim que você não dorme porque o grande problema é o estresse. E eu te digo que o estresse, na verdade, seria um fator bastante positivo. É o estresse do nascer do sol que o seu olho capta que faz com que você produza cortisol e acorde. Tá difícil acordar? Puxa, então talvez a gente tenha aí uma possível alteração de sono que faz com que você não tenha toda essa liberação de substâncias positivas e o seu corpo começa a fazer uma grande bagunça no seu ritmo circadiano. Sim, é ele que controla as funções biológicas do seu corpo. O problema é que quando você não dá atenção para isso, e se isso fosse uma situação bastante pontual, se isso acontecesse lá uma vez e depois o seu corpo tivesse chance de se recuperar, esse corpo não sentiria tanto. O problema é que o seu trabalho se tornou um estresse crônico. O seu relacionamento se tornou um estresse crônico. A sua relação com seus familiares também se tornou um estresse crônico. Você já começa a se isolar, você já quer evitar situações para não viver nada daquilo novamente, e então você passa a ser controlado por emoções que estão em desequilíbrio no seu corpo. Bom, e como poder resolver tudo isso? Eu digo para você que você tem um aliado que talvez você não conheça. Ai, o nervo vago, o maior nervo do sistema parasimpático que regula todo o seu corpo. Olha que nervo lindo! Esse todo, esse amarelo que envolve, que sai assim, aquele pedacinho do seu cérebro, daquele tronco que eu te mostrei, e passa pela orelha, desce pela garganta, inerva aí toda a região de esôfago, estômago, coração. Tem um ramo que passa pelo fígado, pelo baço e chega no seu intestino. Sabe aquele frio na barriga que dá quando você vai fazer uma prova ou quando você vai encontrar alguém, ou aquele branco que dá na hora de você responder uma questão? Pois bem, é o nervo vago o grande responsável por isso. Ele está diretamente ligado ao sistema límbico. E o grande problema é que quando você entra em comportamentos que são instintivos, quando você entra em comportamentos que são muito intensos, você vai treinando o seu cérebro para uma coisa chamada dopamina barata. Ele vai ficando intoxicado. E quando você fica intoxicado de dopamina barata, quando você consome muito álcool, quando você fica rolando o feed das redes sociais, quando você é viciado em açúcar, em jogos, em pornografia, em fumar, quando você ficou viciado em compras online, quando você procrastina. Tudo isso retroalimenta o seu cérebro para um excesso de ansiedade, e isso que deveria ser algo positivo, um momentinho rápido de lazer, na verdade gera em você uma grande curva, um pico de dopamina muito alta e depois esse pico desaba. Então você fica desmotivado, sem vontade, deixando tudo para depois, e o problema
Não é que você tem falta de foco, porque você vai falar que você está com falta de foco, você vai falar que você está com falta de memória, que o seu corpo não responde mais e ainda vai colocar a culpa na velhice. O seu cérebro, quando ele assiste o TikTok, enfim, essas outras redes aí, ele vai ficando exposto a essas sensações que se repetem. E isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida. Você pode controlar esse excesso de dopamina. Como? Você pode então começar a regular o que você sente. Será que você está nesse comportamento repetido porque está te faltando algo? Ou porque você está precisando conversar e você já está um pouquinho mais isolado? Será que você já deixou de perceber o que está acontecendo no seu corpo e prefere fugir do que lidar com uma situação que você precisa resolver? Aí você vai e toma um remédio para dormir, depois você toma um remédio para acordar, depois você consome um alimento em excesso, depois você bebe em excesso e nada te satisfaz. E isto é um grande problema. E como você consegue regular isso? Você consegue estimular o lado direito e o lado esquerdo do seu cérebro. Você começa a entender que o radicalismo não funciona. Não adianta você tirar a conectividade e falar assim, quer saber? Não quero mais ter rede social, não vou falar mais com ninguém, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou comer açúcar. Não vai funcionar. A maior parte das tarefas que você executa no dia a dia, elas não liberam dopamina rápida. Agora, o tempo que você se desenvolve em algumas atividades, essas podem liberar uma dopamina cara, uma dopamina longa. Quer ver uma coisa? Parar para ouvir uma música inteira, uma música clássica, isto libera dopamina. Ler um livro, isto libera uma dopamina boa, uma dopamina cara. Será que você consegue ouvir e só ouvir uma pessoa sem ficar falando? Será que você consegue observar antes de criticar? Ou você já sai aí falando, criticando todo mundo, tudo que você encontra pela frente? Bom, crianças que entram no carro e já não têm mais paciência de observar a paisagem, pessoas no metrô, nos transportes públicos que nem param mais para observar o caminho e ficam lá, obcecadas pelo celular. Esses, com certeza, estão viciando o seu cérebro. Será que você sabe lidar com o tédio? Ai, o tédio é tão positivo, porque é o tédio que te leva para um movimento criativo. É o tédio que faz com que você comece a buscar novas formas de pensar, de sentir e de agir. Quando eu pedi para que você tivesse a disponibilidade de desaprender o que você aprendeu sobre saúde, é exatamente sobre isso. Quando você adquire um novo sentir, você adquire um novo conhecimento, um novo comportamento, uma nova habilidade, e existem rastros que vão deixando esse processo acontecer e você cria memórias de longo prazo. O que vai tornar muito mais possível de ser realizado. Então, você vai começar a desenvolver pensamentos mais lógicos, você vai ter profundidade em alguns assuntos, você realmente vai desenvolver habilidades e esses comportamentos vão sendo automatizados e aos poucos você tem então um novo jeito de viver. Eu quero dizer para você que você precisa desaprender para aprender um novo modo de viver, pensando realmente em ganhar saúde. Estou me referindo à autonomia. Se você entende que o seu corpo pode aprender a estimular esse nervo vago com atividades simples como respiração, como um movimento mais lento. Sabe no mercado, quando você sai correndo porque parece que tem algo que vai te tomar o tempo? É só você começar a desacelerar de forma consciente. Sim, você vai tendo autonomia para reconhecer sintomas, você vai começar a observar o seu corpo, você vai começar a observar o que te faz bem, o que une o seu sentimento a um comportamento, o que gera aprendizagem, o que gera neuroplasticidade. Ah, essa habilidade incrível que o seu cérebro tem de criar novas conexões, de criar novas ligações, de criar novos campos
novos caminhos para que esses comportamentos sejam reintegrados. E toda aquela baboseira que você aprendeu de crença, de tudo que te limitava, tudo que dizia que você não era possível realizar, você a partir de agora joga lá no lixo e começa a colocar em prática esses aprendizados que você teve hoje. Busque fortalecer a sua vida integral. Bom, eu estou me referindo a propósito de vida sim, mas é mais do que isso. Eu estou me referindo a valores pessoais, a princípios. Sabe aquilo que você jamais faria? Coloque em prática. Começa a dizer não para as pessoas. Você vai ver que cada vez que você diz não para uma pessoa, é um sim que você fala para você. Começa a entender que algumas coisas na sua vida realmente precisa sim de disciplina. Outras você precisa de rotina. E às vezes pode descansar e sair um pouquinho da rotina para entender o que é descanso. Você pode fortalecer a sua espiritualidade sem virar briga religiosa, por favor. Religião a gente nem conversa, para que a gente evite isso. Religião a gente vive, vivencia, experimenta. A fé é algo que você aprende. Existe sim a necessidade de você se manter conectado. Conectado com as informações, conectado com os cursos, conectado com pessoas que tiveram presentes na sua vida, com novas pessoas que vão chegando. Isso não é o mal do século não, ao contrário, é solução para muita coisa que não era possível fazer antes. Saber o seu limite, conhecer o que te desperta, o que desperta o teu ponto mais fraco, o que desperta a tua sombra, mas também o que domina a tua força. Direitos, os seus deveres de saúde, isso você precisa conhecer. E você precisa entender de uma vez por todas que a responsabilidade da sua vida é sua e não de mais ninguém. Não, você não é responsável pelo que o outro sente, mas você é responsável pela maneira como você lida com situações que acontecem com você mesmo, com o outro, e você precisa aprender a se posicionar. Eu quero deixar aqui o meu convite para que, se essa provocação chegou até você, para que você entenda que com o passar do tempo você vai conquistando muita coisa, conquistando consciência, conquistando força, conquistando sabedoria, e deixa de lado essa ideia de que envelhecer é perder. Envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. O que fica velho fica obsoleto. O que envelhece ganha sabedoria, ganha poder de fala, ganha lugar no mundo. Bom, eu quero que você curte e compartilha, é só um pedido que eu te faço de ajuda. Quando você compartilha, quando você curte, quando você se inscreve no meu canal, o YouTube reconhece que este vídeo te ajuda e pode ajudar outras pessoas. E por hora eu fico por aqui, continua comigo, me segue e até o próximo vídeo.